Deixar meu microfone mudo por enquanto. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Eliseu Cidade, eu sou um dos diretores e um dos membros fundadores do Instituto Ágora Perene, e hoje convido-vos para esse painel em especial de 3 anos do Instituto. Hoje é um dia de festa, é um dia de celebrar a cultura nacional, internacional, e também um dia de festejar todos aqueles que de alguma forma contribuíram e continuam a contribuir para a continuidade e o andamento, funcionamento do nosso instituto, que é um instituto que tem como propósito levar a alta cultura e levar conhecimentos de humanidades, de filosofia, não só para o Brasil, mas para o mundo. E a história do Ágora, ela nasce de uma conversa. Ela nasce de uma conversa entre eu e Tiago Cabral Barreira, que é o nosso atual presidente, e que esteve muito engajado e muito presente durante todos os momentos, para fundar realmente uma comunidade cultural. Uma comunidade em que a troca de saberes e a comunhão entre escritores, entre tradutores, entre intelectuais do Brasil fosse, antes de tudo, um norte, uma bússola e uma busca. Então, eu gostaria, antes de mais nada, para não me alongar tanto, começar a leitura da carta que eu escrevi endereçada ao Instituto nesse aniversário dos 3 anos do Ágora. Vamos então ao discurso. Senhoras e senhores, respeitável público e demais colaboradores, curadores e diretores, é uma alegria imensa ser parte da história de fundadores do Ágora e também ser parte desse time a idealizar passo a passo a grande conquista dessa grande comunidade humana intitulada Instituto Ágora Perene. O Instituto tem como um de seus eixos centrais o livre debate público, o pensamento e a cultura como bússolas e forças motrizes para o resgate de nossa essência humana. Esse espaço de excelência baseado na ágora grega é um local não só de inspiração, mas de congregação, de relações que nos humaniza e nos engrandece. Buscar o resgate, o cultivo e o progresso da alta cultura e do que de melhor foi produzido pelas civilizações, eras, povos e pensadores, nos eterniza enquanto humanos, além de ser a exata medida de saber em que ponto nos encontramos na dimensão histórica em que nos situamos. Como nos ensina o poeta romano Terêncio, somos humanos e, portanto, nada do que é humano nos é estranho. Conhecer nossa humanitas é conhecer a nossa individualidade, nosso interior nessa encarnação, isto é, a convocação inscrita no tão famoso oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, noscete ipsum. Nesse sentido, a comunidade Ágora nasce de uma iniciativa de resgate, de descoberta e de redescoberta, a fim de trazer as riquezas das culturas que formaram o nosso amado Brasil. Nossa terra, desde sua descoberta, foi um celeiro cultural, com diversos encontros entre distintos povos, imiscuídos de suas idiosincrasias e peculiaridades. O Brasil nunca se fez com pequenez e se atualiza a cada vez mais com seus pensadores, escritores e intelectuais, que nessa terra floresceram e ainda hão de florescer. Como já dizia o grande historiador Capistrano de Abreu, o Brasil já existe, ele necessita ser descoberto. Descoberto pelas suas ideias adormecidas
pelas ideias que foram importadas do exterior e pelo pacífico convívio e troca entre os povos da terra. Seja partindo do Oriente ou do Ocidente, o Instituto Ágora Perene sempre estará ávido para a comunhão dos ideais mais nobres e da perenidade que há no banquete dos sábios para tornar viva e autêntica a nossa civilização. A vida contemplativa e do espírito é o seu norte, cultivando os saberes tradicionais, sustentáculo de povos prósperos e engenhosos, mas sobretudo que enalteça as virtudes humanas, a areté, indispensáveis ao convívio social e político. Essa filia que caracteriza o Instituto Ágora Perene enriquece seus laços fraternos, partindo tanto de seus colaboradores e diretores, quanto dos seguidores, de promover o convívio harmônico e profícuo de grandes pensadores e figuras da intelectualidade brasileira, presente e futura, ainda que divergente. Ainda que o Instituto seja de tamanho embrionário, aquele vislumbrado pelos seus fundadores, o Ágora é a demonstração de que o bom ânimo, a generosidade e o espírito cosmopolitano são indispensáveis na busca filosófica e cultural empreendida por esta casa. A missão sempre foi chegar a Ítaca, e a jornada é a tomada de consciência cada vez mais nítida e profunda da verdade última da realidade, um conhecer a si mesmo e, em última instância, conhecer a nossa realidade, para, enfim, ter alguma dimensão da divindade que nos criou e viu que era bom. Como nos diz Constantin Cavafis, terás sempre Ítaca no teu espírito, que lá chegar é teu destino último. A promoção das artes, da filosofia, das artes, da sociologia, da antropologia, da mitologia, das humanidades e, por assim dizer, da economia também, consiste no cerne dos assuntos divulgados pelo Ágora, seja nos seus ensaios, nos artigos da revista cultural e entrevistas de podcast do Bate-Papo Cultural. O espírito proativo e iniciativa de trabalho de nosso presidente em exercício, Tiago Barreira, traz ao Ágora o futuro promissor e alvissareiro de um centro integrado de think tank, ensino, editorial e futuros projetos de ensino, de pós-graduação reconhecidos como um centro de excelência na área de filosofia, saberes tradicionais e humanidades. Tivemos também a participação de grandes nomes da filosofia e do pensamento nacional em nosso podcast. Dentre eles, o professor doutor Edgar Leite, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Filosofia, a quem dirijo os meus cumprimentos e estimas pela rica produção historiográfica e trabalho primoroso na restauração do edifício histórico da Academia, antiga casa do general Manuel Luiz Osório. Desta feita, parabenizo o Instituto por essa história que se inicia, que cada vez mais se avoluma de conteúdo, de publicações e de produções intelectuais relevantes a nível nacional e internacional. Essa iniciativa cívica traz o convite à sociedade para o refletir das ideias, o aprimoramento da qualidade da formação individual brasileira, que, a despeito da formação educacional muito utilitária do jovem médio, pretende fornecer aos indivíduos ferramentas e direções úteis às suas respectivas jornadas a nível existencial e concreto, nas mais diversas situações, já que a filosofia é tanto a sabedoria e também como também uma atividade ligada ao intelecto humano, mas sobretudo uma forma de vida. No dizer dos antigos, é o espanto que é necessário para o seu cultivo, pois o seu início é com a vastidão da natureza criada e com o maravilhamento.
Com essas singelas palavras, gostaria de saudar o Ágora Perene, o Instituto Ágora Perene, nesses 3 anos de um sonho que se tornara realidade e que ainda será fonte inesgotável de luminosidade presente e futura. Declaro, portanto, aberta a mesa de debates do Instituto Ágora Perene, com meus cumprimentos e estimas. Eliseu Cidade, vice-presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Nenhum problema de intercorrência, nada. Tá saindo bem Tá, o áudio está muito bom. O áudio está muito bom, perfeito. Eu vou começar agora a minha parte da minha apresentação. Primeiramente, como muito bem dito pelo expositor Eliseu Cidade, que é o mediador, o Ágora completa hoje 3 anos de existência e estamos muito felizes com essa data. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores do Instituto e felicitar a todos que participam deste projeto, que é o projeto no qual eu tenho muito orgulho de participar, desde que surgido, como foi falado, a partir de uma conversa, uma mesa de amigos, nós decidimos criar exatamente algo novo para aportar para a cultura brasileira, nesse sentido. Então, recontando um pouco o contexto em que nasceu o Ágora Perene, foi naquele ano de 2021. Foi um ano muito complicado, recém-saído da pandemia. Eu estava cursando a minha pós-graduação em filosofia na Faculdade de São Bento, e a gente tem que ressaltar o contexto dessa época de 2020, 2021, que foi uma época de grande confusão e de caos. Uma era que muitos analistas abordam associado ao nascimento da era da pós-verdades. Então, a gente assistia, a partir dessa época, um período de grande degradação do debate público, de radicalização das massas, de manipulação crescente do debate intelectual pelos donos do poder político e empresarial, que buscavam a todo momento se apropriar de termos, de expressões, de conceitos, cada um a serviço dos seus projetos, interesses ideológicos. Então, a linguagem nos dias atuais se vê cada vez mais corrompida por esse automatismo mecânico desses marqueteiros políticos e empresariais, né? Ávidos não pela verdade por trás das palavras, mas pelos efeitos sentimentais que elas evocam, levando simplesmente as massas a agirem, a um agir sem pensar, um agir de forma vazia e mecânica, um agir sem saber porquê. Né? E eu via todo esse mundo da modernidade, esse mundo democrático, liberal, democrático, um mundo que eu tanto admirava, né, essa civilização liberal democrática, eu via ela se desfazendo, né, diante dos meus olhos nesse período. Né. Então, aquele ano de 2021 foi um ano que eu gostaria que nunca tivesse existido. Né. Com toda a sua crise, todo o seu obscurantismo de valores, com todos os seus negacionismos, todos os seus paternalismos autoritários, é um ano a ser esquecido. Né. Então, eu, recém-saído da faculdade de filosofia nessa época, eu via que algo precisava ser feito. Né? Foi então que eu percebi o propósito de ir mais a fundo, de criar um think tank. Né? Mas não um think tank político, né? Destinado ao proselitismo ideológico, mas a um espaço que promovesse aquilo que tem sido cada vez mais proibido, né? A liberdade de pensamento. Né? Uma ágora, né? Mas não uma ágora qualquer, mas uma ágora destinada a refletir sem medo sobre os fundamentos filosóficos da vida contemporânea
e trazer ao público um debate de qualidade sobre os problemas do mundo atual, que envolvessem abordagens da ética, da filosofia da ciência, da filosofia da tecnologia, da metafísica. Então, um diálogo entre o moderno e o contemporâneo com o antigo, à luz de tudo que foi melhor produzido pelo pensamento clássico e tradicional. Então, a ser uma ágora de liberdade, mas assentada na verdade, no eterno, no perene. Uma ágora perene. Então, o grande propósito desse projeto Ágora Perene, desde o início, foi o de inovar e trazer algo novo ao debate atual. Mas não essa inovação vazia do inovar pelo inovar. Essa praga que o vanguardismo literário do século XX automaticamente, por automatismo, né, repete e instaurou. Mas uma inovação legítima que olha para o passado, que vê integrada como parte da tradição, pois, afinal, o tradicional é sempre o norte do inovador. E a filosofia clássica e tradicional como nosso guia. Uma tradição eterna que nunca morre, ponto de interseção entre o passado e o futuro, de uma memória humana, de tudo aquilo que nós fomos, do que nós somos, de tudo aquilo que podemos ser. Então, esperamos que com o resgate do pensamento tradicional expresso na filosofia, na literatura, na poesia, na música, possamos oferecer uma bússola a navegar em um mundo cada vez mais caótico e mais fragmentado nessa era da pós-verdade. Acreditamos também no valor do tradicional, não como um mero beletrismo ou apego à autoridade do passado, mas como uma fonte viva e genuína de criatividade e inspiração. Uma via e um caminho para uma longa jornada ao interior de nós mesmos, ao nosso ser mais autêntico e verdadeiro. Pois o objetivo de toda essa epopeia cultural é essa jornada ao ser de nós mesmos, para que nos tornemos cada vez mais verdadeiramente humanos e dignos. Então, feitas essas considerações sobre o propósito do projeto do Ágora Perene, eu entro já no tema principal da minha exposição, que está vinculado ao objetivo principal desse painel, que é falar sobre a cultura brasileira e o problema da identidade. Devemos ressaltar que a cultura brasileira, com todas as suas os seus desafios, todas as suas questões principais sobre o que é ser brasileiro, como o nosso modo de ser, o nosso modo de estar no mundo, tudo isso está vinculado à parte desse projeto, dessa jornada interior de nós mesmos, porque não podemos ignorar que, como indivíduos, nós fazemos parte dessa grande comunidade que é uma nação. Nós nascemos, crescemos, vivemos nessa nação, nós incorporamos uma série de valores, uma série de comportamentos, de padrões de valores que definem e moldam a nossa vida e que participamos juntos dessa grande comunidade que é o Brasil. Então, a identidade brasileira, a identidade nacional é aquilo que faz parte do nosso ser, aquilo que constitui a nossa caminhada neste mundo e tudo aquilo que nos mantém motivados a viver, que é o ser brasileiro, né? Então, pensando nessas questões, então, entramos na grande questão, o que é ser brasileiro, né? Como nós nos identificamos nesse sentido? Nós observamos, por exemplo, que a cultura brasileira, ela possui, hoje em dia, um grande tema que eu acho que divide bastante, principalmente, que é um tema bastante complexo, é um tema bastante que envolve uma interseção de diversas discussões, que é o tema da cultura brasileira popular. Da cultura popular, que, como o próximo expositor irá tratar, o Bernardo Souto, está em todo esse imaginário que inconsciente nosso, que a antropologia trata de certa maneira, né?
esse mundo da nossa literatura, o mundo da nossa música, tudo isso forma e molda a nossa identidade de brasileiro. Então, um dos principais exemplos da cultura popular, da manifestação da cultura popular, se dá no folclore urbano, no folclore rural, se dá principalmente nos mitos, nas lendas, nessas tradições que são transmitidas, né, por gerações e que formam toda essa unidade nesse sentido. Né? Então, um desses mitos, talvez, que sejam um dos grandes temas, talvez, da cultura popular brasileira, que é o tema, talvez, da favela, né? Que é o que marca, principalmente, a cultura popular hoje em dia, que é o tema da favela. Então, não se pode compreender hoje em dia, nesse sentido, a dinâmica da cultura do Brasil atual sem se compreender a favela, né? O tema da favela é um elemento central na construção da identidade brasileira no século XX e XXI. Né? O favelismo, tanto no seu aspecto estético, moral, social e político, é uma ideia que povoa o imaginário nacional e objeto de inúmeras representações na literatura, no cinema e na história brasileira recente. E devemos ressaltar também que a favela, ao longo da história, vem sendo representada no imaginário cultural brasileiro de maneira ambígua. De um lado, remete ao espaço fora da lei, marginal, mas também ao local da criatividade e da autenticidade, onde reside um povo espiritualmente rico, forjado moralmente pelas dificuldades do dia a dia. Há um lado extremo que denuncia a favela como um problema e anomalia social a ser eliminada. Há outro lado que tenta ressaltar aspectos mais positivos da cultura da favela, colocando ela como solução e centro de uma cultura popular brasileira original e inovadora. A favela, afinal, é um problema ou uma solução? Antes de respondermos a esta pergunta, e sem querer ater muito ao tema da política urbanística e social, que não é o tema dessa exposição, e, ao mesmo tempo, sem querer romantizar a realidade vivenciada diariamente por pessoas que vivem nas favelas, devemos apontar alguns dados. O que são as favelas? Ao público que não está muito familiarizado e que vem de fora do Brasil, devemos falar que as favelas são aglomerações habitacionais precárias que são marcantes nos centros urbanos brasileiros, frequentemente associadas à ausência de serviços públicos essenciais, como saneamento básico, saúde, educação. Dados do IBGE de 2022, do censo, indicam que mais de 30% dos domicílios em favela carecem de acesso regular à água tratada ou coleta de esgoto. Esses indicadores tornam as favelas símbolos de desigualdade no Brasil. Ademais, a informalidade urbana, característica marcante das favelas, resulta em construções precárias, sem planejamento, o que as torna vulneráveis a desastres naturais, como deslizamentos e enchentes. A concentração populacional em espaços reduzidos, como as favelas, agrava a sensação de insegurança e facilita o domínio de organizações criminosas, como o tráfico de drogas e as milícias. Então, nesse sentido, as favelas, de fato, representam um grande desafio do ponto de vista urbanístico e de gestão pública. Mais de 12 mil favelas estão espalhadas em todos os centros urbanos brasileiros, segundo dados do censo. Hoje, mais de 16 milhões de pessoas vivem em favelas, quase 8% da população brasileira. E é um percentual que segue em crescimento. Então, independentemente dos juízos éticos e estéticos que se façam ao redor do debate sobre a favela, ela é hoje uma realidade que está aí, e ainda muito longe de ser solucionada, e que veio, infelizmente, para ficar. Não é de se espantar, portanto, que o favelismo como expressão cultural venha a ganhar terreno, marcando para sempre a identidade brasileira. Um dos principais elementos associados à ideia da favela no imaginário brasileiro está a presença de uma tensão, de um confronto importante, que se manifesta através do confronto entre o mundo do asfalto, a cidade formal e planejada,
e a cultura dos morros, marcada pela improvisação, pelo espontâneo. Então, respondendo à pergunta inicial da reflexão, a favela é o problema ou solução? De um lado, os argumentos que colocam a favela como um problema tendem a defendê-la como um espaço a ser ordenado, integrado à cidade e mantida sob domínio da lei. A favela, nesse sentido, é vista, para os defensores que veem como um problema, como um espaço de uma anomalia social, como um espaço do insalubre, da representação da pobreza, da degradação, do atraso, do banditismo, da necessidade, portanto, da intervenção estatal. Muitas vezes, essa visão incorre em muitos estereótipos, e uma visão paternalista e moralizante dos favelados, que são vistos como carentes de auxílio, de educação. E, justamente visando combater a todos esses estereótipos paternalistas, há um outro lado que busca se levantar contra essa tese de que a favela é uma anomalia, e que buscam seguir por uma outra linha. Então, argumentos nesse sentido surgem que a tratem como uma solução, e tendendo a destacar o fato dela ser, apesar de todas as adversidades e desafios, um local de criatividade, de originalidade, de autenticidade, e centro de uma cultura popular brasileira original e inovadora, onde reside um povo espiritualmente rico, forjado moralmente pelas dificuldades do dia a dia. Então, há alguns argumentos que salientam o fato da favela ser realmente um espaço de inovação. Uma delas é ela ser um grande espaço de inovação artística, sendo constatado, por exemplo, em sua história, de que ela foi berço de grandes manifestações culturais, como o samba, que foi popularizado nos morros a partir da década de 1920. Inicialmente uma expressão marginalizada, ela se tornaria a grande música nacional. Então, o samba hoje é reconhecido como um patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Um outro elemento positivo destacado da cultura da favela é ser esse grande espaço de sincretismo e de miscigenação cultural e étnica, enquanto encontro de diferentes grupos étnicos, de negros, indígenas, nordestinos e outros grupos imigrantes. É um espaço marcado pelo sincretismo religioso, com grande mescla de religiões afro-brasileiros, a Umbanda, o Candomblé, com o catolicismo. Um outro aspecto positivo a ser ressaltado na cultura da favela, como um espaço de inovação, é a sua grande vocação empreendedora. Há de se destacar a economia informal e a forte presença de trabalhadores autônomos favorecem muito essa verve empreendedora. Estudos recentes comprovam que a população empreendedora possui muitas vezes até um caráter de grande desconfiança do caráter paternalista do Estado, e possuindo um forte caráter de liberalismo econômico, possuindo um grande grau de ceticismo à intervenção estatal, visto como algo que atrapalha a vida cotidiana dos moradores da favela. Economicamente, as favelas são exemplos de empreendedorismo e de criatividade. Muitos moradores criam negócios informais para atender às necessidades locais, desenvolvendo uma economia própria que movimenta bilhões de reais anualmente. Esses empreendedores demonstram uma capacidade única de adaptação, inovação e resiliência. Então, podemos ver, então, dois polos extremos. Um que ressalta muito esse caráter resiliente da favela como um grande espaço de originalidade, de criatividade, sendo uma grande marca da capacidade de superação do povo brasileiro. E outro que vê como um viés mais paternalista, como algo a ser combatido. Então, vemos, então, diversas representações, diversas imagens que a favela foi ganhando ao longo da história cultural brasileira. Então, na história brasileira, podemos identificar diversas representações dessas ideias, e como o imaginário brasileiro recebeu essa ideia da favela. E é um tema que literalmente povoa o imaginário nacional. E de onde surgiu, então, essa ideia da favela no imaginário brasileiro? Eu listarei 5 obras que apontam distintas maneiras em que a favela é representada nesse imaginário.
A primeira obra é a obra literária do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é a primeira obra escrita no final do século XIX, é a primeira obra da literatura brasileira a retratar o espaço de miséria habitacional brasileira, da degradação urbana habitacional. A favela, que ainda não era chamada nessa época de favela, mas de cortiço, era retratada como um viés muito negativo, como um espaço miserável, caótico, com um povo literalmente carente de uma vida digna, entregue à degradação moral e personagens muitas vezes retratados, né, como semelhante à animalização nesse sentido. Então, é um viés muito negativo e que acaba sendo responsável por muito esses estereótipos negativos que são perpetuados hoje em dia sobre a favela, mas que a obra pretende ser uma grande obra de denúncia social, como foi o Cortiço, nesse sentido, que ressaltava principalmente essa necessidade de reforma habitacional brasileira, que já sofria as suas mazelas habitacionais já desde esse período do final do século XIX. Uma segunda obra, que eu vou listar em seguida, também uma outra obra literária, que é também relacionada a esse tema da favela, dessa ideia da favela, de como ela é retratada e representada no imaginário brasileiro, que está relacionada a isso, é a obra que foi responsável para surgir essa ideia também, é a obra dos Sertões, de Euclides da Cunha, que foi uma obra escrita por um jornalista engenheiro, que foi um marco da literatura e da historiografia brasileira. E é uma das primeiras obras que já retratam um viés muito, ao contrário do Cortiço, um viés muito positivo do povo brasileiro, retratado como um povo nobre e heróico, nesse sentido, que é um povo que, com todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, consegue se superar e criar, né, uma identidade espiritualmente rica e nobre. O filólogo português Manuel Rodrigues Lapas considera os Sertões como o correspondente análogo aos Lusíadas na literatura brasileira, constituindo uma epopeia negativa do povo brasileiro. A obra narra os eventos ligados à Guerra do Canudos, que foi um conflito ocorrido no interior nordestino entre o movimento social milenarista cristão, liderado por Antônio Conselheiro, e as forças militares da recém-proclamada República Brasileira. Então, a obra oferece um retrato profundo da sociedade rural brasileira, do interior nordestino, e dos conflitos que levaram à Guerra do Canudos, mostrando a complexidade desse Brasil profundo e das tensões entre os sistemas sociais. A obra Os Sertões, então, traz à luz um grande mito da literatura brasileira, que é o mito do Brasil profundo, deste Brasil esquecido, este Brasil tradicional, que resiste ao progresso imposto de fora pelas autoridades. Um Brasil autêntico que resiste e que permanece contra todos esses modismos, interpretações, importações coloniais ideológicas de fora. A favela surge nesse contexto como a sucessora de Canudos, no sentido de também incorporar muito dessa mitologia que estava associada à obra de Canudos, que é esses elementos da resistência, da marginalização, dessa resiliência do povo às dificuldades sofridas e às opressões externas. Não se deve, então, ressaltar muitos desses paralelos que existem entre a narrativa de Canudos com o próprio nascimento das favelas, pois a primeira favela brasileira surgiu no contexto de ex-combatentes marginalizados do exército de Canudos. Após a campanha de Canudos, os integrantes do exército voltaram ao Rio de Janeiro em busca da recompensa prometida pelo governo, uma casa. Apesar de terem saído vitoriosos sobre o grupo liderado por Antônio Conselheiro, eles nada receberam. Sem local para ficar, se estabeleceram no Morro da Providência. Foi também essa a primeira vez que o termo favela, uma planta rasteira comum na região de Canudos, foi usado. Era esse o nome que os moradores deram ao Morro da Providência,
Morro da Favela. Foi só na década de 1920 que o termo passou a ser usado para se referir a outras comunidades carentes. E foi nesse mesmo período, as reformas urbanísticas do governo republicano demoliram construções coloniais e moveram toda a população pobre para as favelas. O governo republicano buscava, assim, apagar a imagem do Brasil como uma colônia atrasada. A favela nasce como uma consequência dessa obsessão republicana de esquecer o próprio passado. De subir-se, então, o povo subia aos pontos mais altos, jogava-se ao povo aos pontos mais altos da cidade, levantava-se para os pontos mais altos da cidade tudo aquilo que se queria esconder. Ao mesmo tempo, essa visão da favela, apesar de todas as seus combates, toda a sua visão de ser algo como uma anomalia social, ao mesmo tempo atraía muito esse olhar estrangeiro como algo exótico. Deve-se ressaltar documentos que relatam, já nessa década de 20, importantes artistas europeus que olhavam para as favelas do Rio como um espaço exótico. Deve-se ressaltar a visita do poeta futurista italiano Marinetti ao Morro da Favela, que hoje é o Morro da Providência, e era um local que atraía grande curiosidade desse ambiente, que ao mesmo tempo era, por mais que fosse algo que a ser ressaltado pelo fato de ser a miséria, era algo que se via um povo resistente, um povo alegre, que se expressava com diversas manifestações artísticas. E aí que entra o grande produto cultural, a grande produção artística da favela, o samba. E foi aí que surgiu, nesse contexto, o samba. O samba, nesse sentido, ele seria apropriado posteriormente nos anos 30, principalmente pelo regime de Getúlio Vargas. Foi um período, a partir daí, em que, com a posse de Getúlio Vargas, em 1930, uma nova representação das classes populares começava a surgir. Então, nesse momento, o olhar sobre as favelas mudaria de ser um território a ser estripado, um território bárbaro, a ser um espaço exótico e admirado pela classe artística e política brasileira. Foi a partir desse momento que começou a ocorrer uma aliança entre os intelectuais modernistas e a classe política de Getúlio Vargas. E foi a partir desse momento que houve a integração do samba no projeto nacionalista de Getúlio Vargas e dos modernistas. A favela, de ser um problema, passou a ser visto como um símbolo da cultura autêntica brasileira. Aí que eu entro uma terceira obra que eu quero ressaltar, já uma obra cinematográfica, que representa um traço dessa época, de como houve essa mudança, né, de paradigma, né, dessa visão da favela, que é o filme Favela dos Meus Amores, que foi exibido em 1935 pelo diretor Humberto Mauro. Esse foi o primeiro filme a retratar cenas ao vivo da favela da Providência, na área central da cidade. O filme é uma chanchada. Para quem não conhece, uma chanchada é um gênero cinematográfico típico da época, em que muito ressaltava os musicais carnavalescos. Então, era um musical, né, esse filme Favela dos Meus Amores, e que trazia, pela primeira vez, uma representação positiva da favela, como uma representação estilizada e romantizada. A sua trama defendia os morros cariocas como berço autêntico do samba. Então, a partir desse período, começou a haver uma consolidação da ideia romântica da favela como espaço da cultura nacional autêntica, em contraposição à cultura do asfalto, à cultura da elite, que é pouco autêntica, que é superficial, que é importada, hipócrita, que representa o estrangeiro, representa o colonizador, né? E foi a partir daí, né, que começou-se, então, a se pensar e a se refletir cada vez mais a favela dentro, nesse contexto do imaginário, como representado como um espaço da cultura popular genuína, em oposição à cultura de elite. De um confronto entre a alegria e a vivacidade do povo brasileiro e
a pretensão de uma cultura importada, postiça, de uma elite intelectual supostamente colonizada, que era a cultura da elite. Essa tensão, né, entre a cultura do morro e a cultura do asfalto, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Oi? Tá, alguém quer falar alguma coisa? Bom, vou continuar aqui. Então, continuando aqui, essa oposição seria explorada nas décadas posteriores, ganhando conotação política. A favela seria, a partir dos anos 50, retratado como um espaço de luta de classes e os germes de uma revolução contra a classe burguesa. Um exemplo disso seria os precursores do cinema novo, uma quarta obra que eu queria recomendar, que é a obra Rio 40 Graus. A obra Rio 40 Graus foi a primeira obra a retratar o espaço da favela com aspecto de denúncia social, demarcando um território simbólico que evidencia essa ideia do Rio de Janeiro como uma cidade radicalmente dividida socialmente. Então, a partir desse momento, com a incursão do cinema novo, a partir dos anos 50 passaria a se pensar a favela com uma crescente grau de politização ideológica, a favela como palco de luta de classes. Foi o período em que você começou a ter a incursão de jovens intelectuais de esquerda do Partido Comunista do Brasil, as favelas. A favela passaria a ser um território simbólico, né, que evidenciaria a oposição entre o povo oprimido e a elite colonizadora, a elite dominadora burguesa. Por outro lado, você tinha outras visões, também ideologizadas, mas já por um outro viés menos de esquerda, um viés mais conservador, que buscava justamente fazer uma contranarrativa a essa visão da favela como espaço de luta de classes, que foi a intervenção da Igreja Católica e da ação missionária católica nos anos 50. A Igreja Católica passaria a se fazer cada vez mais presente nos anos 40, chegando quase a monopolizar essas localidades na década de 50, com a realização de obras sociais. E foi o grande lema católico dessa época dos anos 50. É necessário subir o morro antes que de lá desçam os comunistas. Então, um filme muito interessante que retrata essa visão católica das favelas é o filme Três Colegas de Batina, também dos anos 50. Esse filme dos anos 50 é uma chanchada que narra a história de um frei que buscava levantar recursos para realizar obras sociais na favela do Cantagalo. Esse filme, inclusive, tem uma cena que realiza uma crítica muito interessante aos intelectuais de esquerda, ao Partido Comunista, ao mostrar um personagem comunista sendo ridicularizado como um egoísta, hipócrita, jogando a culpa de todos os males no imperialismo americano. Esse ridicularizado personagem comunista, ele não fazia nada no filme pelos pobres, demonstrando grau de hipocrisia. Situação bem diferente dos religiosos católicos, que eram mostrados literalmente botando a mão na massa nas obras sociais da favela, ensinando nas escolas, levantando um muro de tijolos. É uma outra visão, né, também nesse quadro de polarização ideológica da favela, que era uma contranarrativa a essa visão de ver a favela como espaço dessa visão de luta de classes, né. E, por último, né, mais importante, é que ao longo, né, das décadas, já nos anos 60 e 70, a favela já passaria com uma outra transformação na sua representação de imaginário. Quando você teve no regime militar, a favela voltaria a ser vista como um problema urbano e social, né? Quando haveria projetos dos governos militares de erradicação e remoção das favelas. Nos anos 80 e 90, nos anos 80 e 90, a favela passaria, então, para passar uma outra mudança, que seria a visão atual, né? Enquanto nos anos 30 e 40 a favela vivia o seu ápice enquanto espaço romantizado, idealizado, nos anos 80 e diante, essa visão romantizada e idealizada era muito difícil de ser sustentada,
e ela voltaria a ser vista com um olhar crescentemente negativo pela sociedade brasileira. Drogas, a violência, seriam novos elementos que se adicionaria a essa realidade já marcada pela pobreza, com o abandono de serviços sociais e ausência de saneamento. A partir dos anos 80, veríamos uma presença cada vez mais forte do crime organizado, com a entrada do tráfico de drogas. Então, devemos listar também algumas ameaças também a essa tradição popular das favelas, com o advento da massificação que você vê nesse período da cultura de massas, com a emergência do funk como um fenômeno cultural importado, e a perda de espaço crescente do samba de raiz, do samba que é mais vinculado às raízes tradicionais da favela. Então, concluindo então essa apresentação sobre a favela, né, a favela, então, revela, né, diversas transformações nas suas visões ao longo da história brasileira e reflete essas tensões que entre essa visão dela ser esse espaço caótico e que esse espaço de originalidade e criação. Independentemente dos juízos que se faça, deve-se reconhecer que ela é o principal palco de formação de uma identidade cultural brasileira, que deixou como marca importantes expressões culturais como samba, importantes cantores como Cartola. A favela, então, devemos ressaltar que, infelizmente, essas expressões musicais como samba estão sendo ameaçadas e ela vive hoje uma grande crise cultural como produto de massificação sofrida pela sociedade pós-moderna. E é preciso, urgente, portanto, que a favela resgate os seus vínculos com as suas tradições e raízes locais, de modo que ela se fortaleça como um espaço cultural autêntico, com uma identidade forte a se reivindicar, né? E o que nós podemos fazer como pessoas, como pensadores, acadêmicos, intelectuais, pessoas ligadas à difusão de cultura? É de suma importância que nós abandonemos todo esse paternalismo cultural sobre as favelas. A favela não é esse território bárbaro a ser civilizado. Ela é uma voz cultural legítima a ser ouvida. Ela tem uma mensagem a ser aportada à humanidade, reflexo de todas as angústias, de todos os sofrimentos sofridos pelo dia a dia de cada uma dessas pessoas que vivem lá. O fomento de uma ação cultural pedagógica, ela é uma via de mão dupla. Ela não deve ser imposta, ela deve respeitar as tradições locais. Por outro lado, abandonar esse paternalismo sobre as favelas não implica abandonar a missão pedagógica e o projeto de formação cultural que devemos ter sobre as populações. É mais do que urgente um projeto de paideia grega, um cultivo das virtudes cidadãs e éticas da areté. É urgente que isso seja disseminado nesses espaços carentes. E o grande desafio é fazer isso respeitando a dignidade da vivência local. Então, concluindo e fechando essa apresentação, a favela não é um problema, só um problema a ser resolvido, ela também é uma solução. Ela é, antes de tudo, uma metáfora desse Brasil profundo, esse retrato desse Brasil lá em Sertões, essa grande epopeia do povo brasileiro, onde coexistem criatividade e caos, o atraso e inovação. Compreender ela é compreender o Brasil. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Tiago Barreira e do Eliseu Cidade, né? Que são fundadores do Instituto Ágora Perene, um espaço de debate bastante rico e bastante plural, muito necessário hoje para a cultura brasileira, né? Porque há, de fato, uma tentativa de dar voz a pessoas que têm um pensamento divergente, mas que, ao mesmo tempo, lutam pelas mesmas coisas e combatem as mesmas coisas.
né? Então, acho isso de extrema importância. E gostaria de parabenizar o Tiago pela excelente palestra que ele apresentou agora há pouco, tá certo? Bem, o título da minha apresentação seria A Reação Brasileira contra a Cultura de Massa e a Indústria Cultural. Mas eu percebi que o melhor título seria A Complacência e a Reação Brasileira à Cultura de Massa e à Indústria Cultural. Por quê? Porque existem esses dois movimentos. Existe um movimento de complacência, por um lado, e existe um movimento de reação, por outro lado. Tá certo? Então, eu preparei aqui um texto e vou fazer a leitura e alguns comentários. Tá certo? Bem, o apagamento gradual das culturas tradicionais de cada região brasileira, provocado sobretudo pelo globalismo, pela cultura de massa e pela revolução cultural, deve-se, obviamente, à influência dos meios de comunicação e da chamada cultura pop. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da definição de cultura do T.S. Eliot. A cultura, segundo Eliot, é aquilo que vale a pena ser cultivado. Então, nesse sentido, o termo cultura de massa, ele é um termo impreciso, né? O termo mais exato seria subcultura, né? E não cultura, porque cultura, segundo o T.S. Eliot, é aquilo que vale a pena ser cultivado e é aquilo que atravessa o filtro do tempo e se enraiza na sociedade, tá certo? Então, esse apagamento gradual das culturas locais genuínas, né, ele se deve, sobretudo, à influência dessa cultura de massa, tá, que é propagada pela mídia, pelos grandes meios de comunicação e pela cultura pop, certo? Que surge mais ou menos ali por volta dos anos 60, né? Com Woodstock, com o aparecimento de alguns artistas de péssimo nível, como o Andy Warhol, né? Que vai fazer quadros, por exemplo, de Marilyn Monroe, quadros bastante toscos, mas que ganham bastante repercussão. E, posteriormente, essa cultura pop, ela vai gerar figuras como, por exemplo, Madonna e Lady Gaga, né? Que produzem uma música de um péssimo nível, né? Uma música rasa, uma música tosca, uma música apelativa. E essa música, ela acaba sendo patrocinada, né? Pelas grandes corporações globais, pelos grandes grupos de mídia, pelos megacapitalistas, né? Justamente por ser muito apelativo e digerível. Então, esse tipo de sub-arte, ele dá muito lucro. E aí eu gostaria de falar a respeito de uma questão interessante, que é a seguinte. Muitas pessoas, elas acham que o capitalismo se opõe ao gramscismo, que é uma espécie de marxismo cultural. E nem sempre isso acontece, né? Por quê? Porque muitas vezes obras que têm como fundamento essa mentalidade da Revolução Cultural, elas são
muito lucrativas. Então, neste sentido, em muitas ocasiões existe uma aliança, né, entre o capitalismo e essa mentalidade típica da Revolução Cultural, que busca destruir, basicamente, os três pilares da civilização do Ocidente: a religião judaico-cristã, a grande filosofia e a grande arte. Mas vamos lá. A produção em larga escala de produtos subculturais, tais como filmes rasos de entretenimento, quando a gente os filmes, por exemplo, hollywoodianos, né, que servem apenas para divertir, para entreter, e não ensinam praticamente nada, salvo raríssimas exceções, né, como, por exemplo, o filme O Poderoso Chefão, né, o filme O Silêncio, de Martin Scorsese, mas, de uma maneira geral, é um cinema completamente voltado para o entretenimento e que não tem nenhuma preocupação estética e nenhuma preocupação também em fazer com que o espectador raciocine sobre questões importantes da existência, tá? Então, houve essa propagação em larga escala de produtos subculturais, esses filmes rasos, né? Algumas músicas de péssima qualidade, né? Como, por exemplo, o funk. Essa música também é norte-americana, né? Sobretudo dos anos 90 para cá. Então se alastra no mundo inteiro, pouco a pouco, essa tendência da cultura de massa, que vai corrompendo os costumes que moldam as identidades locais, certo? Isso vai levar ao quê? A padronização dos gostos e dos comportamentos e ao nivelamento estético. De maneira que hoje, uma cantora como a Anitta, que tem um péssimo nível, né? Ela é muito mais ouvida, ela é muito mais conhecida e divulgada, e também lucra muito mais do que um cantor como Elomar, que tem uma qualidade extraordinária e que é um cantor que se fundamenta nessa cultura genuína do Brasil profundo, né? Seguindo a esteira, por exemplo, seguindo a estrada e esteira de um Luiz Gonzaga, tá? Então, esse processo de massificação, ele enfraquece as tradições regionais e atua, sobretudo, entre os mais jovens, que muitas vezes adotam as tendências propagadas pela indústria cultural, em vez de valorizar as culturas centenárias peculiares da região em que vivem, tá certo? Então, por exemplo, no Japão, embora isso aconteça, acontece em menor escala. Por quê? Porque a cultura milenar japonesa, apesar de ser muito atacada, ela ainda resiste e ela ainda é muito valorizada, certo? Então, essas peculiaridades riquíssimas que formam a identidade nacional de um povo, em países, por exemplo, como o Japão e até em certas regiões da Índia, ela ainda resiste e ela ainda é muito forte, né? Então, sendo assim a cultura de massa, cuja semente se encontra em Antônio Gramsci, contribuiu decisivamente para a devastadora homogeneização dos costumes e para a aniquilação progressiva da diversidade das culturas locais, tá certo? No livro do Sentimento Trágico da Vida,
Unamuno chega à conclusão de que um país sem memória se assemelha a um homem que não se lembra do seu passado, certo? E aí se cria uma crise de identidade terrível. A verdade é que uma nação que não valoriza os seus verdadeiros heróis, como o Brasil, não consegue ter uma identidade cultural bem delineada. Então, por exemplo, o Tiago falou a respeito do movimento de Canudos, que foi importantíssimo, né? E Antônio Conselheiro é um dos grandes heróis do Brasil. Só que, para o brasileiro, os verdadeiros heróis são Pelé e Ayrton Senna, né? Não são Antônio Conselheiro, nem são o padre Roque Gonçalves, que foi um dos líderes dos 7 povos das missões, um movimento de uma importância extraordinária para a cultura brasileira, né? Que foi elogiado até por Voltaire, que era agnóstico, né? E que contou com figuras como o São Roque Gonçalves e o Sapé Tiaraju, que já é, inclusive, servo de Deus e possivelmente em breve vai ser beatificado pela Igreja Católica, né? Foi o líder da resistência das missões jesuíticas contra o massacre promovido pelo exército luso-espanhol em decorrência do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então, como se não bastasse, a cultura de massa foi assimilada de maneira dócil em nosso país, moldando o comportamento de uma enorme multidão de pessoas despreparadas e que têm um certo amor, digamos assim, ao hedonismo, né? Ao prazer pelo prazer. E tem uma certa fascinação também por o que eu chamaria de desprezo aos estudos e uma adoração a tudo quanto é frívolo, imbecilizante e efêmero, tá? Como, por exemplo, o futebol, como, por exemplo, os bailes funk. Então, não é que a pessoa não possa gostar de futebol, mas muitos fazem do futebol o centro da vida, né? O sol ao redor do qual o sujeito gravita. E isso é extremamente preocupante, tá certo? Eu esqueci de mencionar até uma ideia do Harold Bloom, né, o crítico literário norte-americano, porque ele vai dizer justamente que a literatura mais digerível ela faz muito sucesso porque ela não exige esforço cognitivo, né? Então, por exemplo, o sujeito ele consegue ler um livro de Paulo Freire de 200 páginas em 2 dias. Mas ele não consegue ler um livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas em 2 dias. Por quê? Porque a densidade de Memórias Póstumas é infinitamente maior do que a densidade de qualquer romance do Paulo Coelho. Tá certo? Então, aqui eu falo até de uma frase extremamente pessimista do Kafka, né? Quando ele fala: há muita esperança, mas não para nós. Evidentemente que é uma frase retórica, né? Nós sabemos que ainda existe esperança, porque ainda existem pessoas sérias e preocupadas com a cultura edificante, né? Com a cultura que tem uma riqueza que serve para o engrandecimento do espírito humano. Então vamos lá. Depois eu falei nessa primeira parte da complacência do brasileiro à cultura de massa, né? Que é promovida pela indústria cultural por ser extremamente lucrativa, sobretudo por isso, né?
Mas existiram no Brasil dois grandes intelectuais que desempenharam papéis decisivos na luta contra essa homogeneização cultural, né? Essa tentativa de tornar a cultura homogênea, que foi imposta pela cultura de massa. O Ariano Suassuna, que todos vocês conhecem, e o Gilberto Freire, que também é bastante conhecido. É importante lembrar que, segundo Adorno, Adorno de vez em quando falava umas coisas interessantes. Quase nunca falava, mas de vez em quando falava. Então, segundo Adorno, a cultura de massa e a indústria cultural, certo? Impulsionam a padronização e a pauperização da cultura local, das culturas locais, né? Das manifestações culturais genuínas de cada região. E essa cultura de massa tem como objetivo atender às exigências do mercado financeiro, das grandes corporações midiáticas, e está a serviço, evidentemente, da revolução cultural gramsciana. Tá? Então, quais são as características dessa cultura de massa? Ela sempre tem um conteúdo apelativo, né? Muito digerível, está ligada ao entretenimento, né? E aos modismos, certo? Então, seria basicamente isso, uma cultura rasa do entretenimento, cujo objetivo é unicamente o lucro e também o ataque a certos pilares da civilização, como, por exemplo, a religião cristã, a filosofia mais séria, né? Como, por exemplo, a filosofia platônica e aristotélica, e o ataque também à grande arte, né? Que uma das características da grande arte é justamente a característica de transcender, de ultrapassar os filtros do tempo, né? Então, por exemplo, o padre Antônio Vieira escreve ali no século XVII. E no século XX, Fernando Pessoa vai dizer que ele é o imperador da língua portuguesa. Tá certo? De maneira que o Vieira, apesar de ter composto a obra dele há vários séculos, ele ainda é considerado um escritor gigantesco. Então, a grande arte, ela transcende esse filtro do tempo, né? Na expressão do T.S. Eliot. Mas vamos lá. Então, em 1970, Ariano Suassuna funda o movimento armorial, que tinha como objetivo resgatar, valorizar e sintetizar as tradições culturais populares nordestinas, especialmente aquelas oriundas do folclore, da poesia, da pintura, do artesanato, da música, da dança e do teatro, né? Então, nós temos os cordéis, as xilogravuras, por exemplo, né? O artesanato muito peculiar, por exemplo, do mestre Vitalino. E essas manifestações todas, elas são traços distintivos da cultura brasileira, como nós veremos um pouco mais adiante, tá certo? Então, o Ariano Suassuna acreditava que a arte típica do Nordeste, quando fundamentada nas raízes populares autênticas, era uma forma de resistência à cultura frívola e consumista imposta pela cultura de massa, certo? Inclusive,
acontece algo lamentável hoje em dia, porque o cordel sempre foi uma das representações mais genuínas da cultura brasileira. Uma das representações mais gloriosas, mais genuínas e mais ricas da cultura brasileira. Porém, o cordel produzido nos últimos 30 anos, ele vai assimilar vários elementos da cultura pop, né? De maneira que é muito comum hoje cordéis sobre Batman, sobre Homem-Aranha, né? O que descaracteriza muito esse tipo de manifestação literária e cultural que é muito típica do Brasil, né? E que é um fator identitário muito forte, tá certo? Mas, como eu ia falando, o movimento armorial ele nasceu como uma reação à crescente invasão da cultura de massa no meio urbano e até mesmo nas zonas rurais. Surgiu com o objetivo de impedir o alastramento de uma subcultura pseudo-popular, diluída e padronizada, certo? Então, Ariano Suassuna propunha que, ao unir as manifestações culturais do povo nordestino a elementos culturais a elementos tradicionais da cultura ibérica, certo? Como, por exemplo, o teatro popular de Gil Vicente. Então, ao unir esses elementos, seria possível criar uma arte de valor universal que não perdesse suas características autóctones. Para o autor do Alto da Compadecida, o resgate e a valorização da cultura do Brasil profundo, especialmente em sua forma genuína e local, seria então uma forma de resistência a essa subcultura globalizada e homogeneizadora. Tá certo? Então, o Ariano Suassuna faz uma distinção entre o Brasil oficial e o Brasil real, né? O Brasil oficial é o Brasil estereotipado, é o Brasil que supervaloriza, por exemplo, a República, né? É o Brasil que as redes de televisão costumam mostrar. E o Brasil real é o Brasil profundo, dessas manifestações culturais genuínas e espontâneas que nasceram há séculos e que, embora tenham sofrido algumas transformações, elas continuam forjando o caráter da população, né? No bom sentido da palavra, no sentido de promover um enriquecimento antropológico, né? E um senso de pertencimento, tá certo? Vou falar agora um pouco a respeito de Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire, por sua vez, desenvolveu um trabalho de valorização das raízes culturais brasileiras através de uma análise sociológica e antropológica da formação do Brasil. Em obras como Casa Grande e Senzala, Freire examina a gestação de nosso país a partir da mistura das culturas europeias, africanas e indígenas. Tá certo? Então, nesse sentido, o Brasil seria um arquipélago cultural. Então, Freire destaca que essas manifestações moldaram a identidade nacional rica e bastante singular, na qual a miscigenação possuía um papel fundamental. Tá certo? Então, muitos hábitos dos brasileiros, eles são oriundos, por exemplo, dos indígenas. Tá? O próprio fato do brasileiro tomar vários banhos por dia,
segundo os antropólogos, esse costume ele veio dos indígenas. A própria alimentação também. Boa parte da gastronomia brasileira, ela é de origem indígena. O próprio vocabulário também brasileiro, o nome de vários animais, né? Jacaré, jaguatirica, urutau. Então, houve um enriquecimento enorme da língua devido às culturas indígenas, tá certo? E também a cultura africana, que influenciou muito a música brasileira, como, por exemplo, o samba, que já teve, como o professor Tiago Barreira falou, nomes de um destaque enorme, né? Como, por exemplo, Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho. Né? Mas, infelizmente, nos últimos 30 anos, nós estamos passando por um processo de devastação cultural bastante preocupante, né? E esses grandes ícones da cultura brasileira, eles praticamente não são mais divulgados, tá certo? Então, talvez isso seja algo proposital, né? Porque a arte de qualidade faz com que o povo reflita a respeito da vida e essas grandes corporações de mídia, os mega milionários, né? Eles não querem que isso aconteça, porque eles querem que o povo se mantenha ignorante e escravizado, de certa maneira. Né? Escravizado no sentido metafórico. Mas vamos lá. Freire via a cultura brasileira como algo múltiplo, plural e caracteristicamente híbrido. Para ele, obviamente, a busca pela preservação dessa identidade não deveria ser influenciada pela chamada cultura de massa, que tende a anular as peculiaridades regionais e locais em nome de uma padronização globalizante dos costumes. Tá certo? Assim como Suassuna, Freire também acreditava que o Brasil deveria olhar para as suas tradições ancestrais e autênticas a fim de sedimentar sua identidade frente às pressões da subcultura massificante, que tem como característica de desprezar as riquezas culturais peculiares de cada região. Né? Assim sendo, o grande sociólogo brasileiro propôs uma reflexão sobre o caráter. Vamos lá. Uma reflexão sobre o caráter singular dessas manifestações culturais brasileiras, como o folclore, a culinária, as músicas e as festividades populares, destacando a importância de valorizá-las a fim de enfrentar os efeitos nefastos dessa globalização, certo? Então, o Gilberto Freire, por exemplo, em 1926, ele vai ser o líder do movimento regionalista nordestino, que vai ser extremamente importante para o surgimento de escritores de extrema importância para a literatura nacional, tá certo? Como, por exemplo, José Lins do Rego, que era um discípulo muito próximo do Gilberto Freire, e o Graciliano Ramos, que, embora não fosse um discípulo tão próximo do Gilberto Freire, também foi bastante influenciado por essa cosmovisão do Gilberto Freire, de valorizar aquilo que há de universal dentro da cultura brasileira. Né? E essa foi a tentativa justamente da literatura do José Lins do Rego
e do Graciliano Ramos. Não vou me prolongar muito, porque senão eu passo muito tempo falando e não é esse o objetivo, senão fica maçante e a gente também tem um tempo a cumprir, né? Justamente para que a palestra não se torne maçante. Mas vamos lá. Nós ainda poderíamos acrescentar um terceiro intelectual a essa trilha, né, que segue essa trilha, que seria o Câmara Cascudo, certo? O Potiguar Câmara Cascudo, que escreveu uma extensa obra na qual defende com unhas e dentes as singularidades da cultura brasileira. E o principal interesse do Câmara Cascudo foi o estudo do folclore brasileiro, tá certo? Então, ele escreve também a respeito da culinária do Brasil, né, as peculiaridades da culinária do Brasil, vai escrever a respeito dos vaqueiros nordestinos, né? Mas o foco principal dele é o estudo do folclore e dos mitos do Brasil, né? Como Curupira, o Saci Pererê, Iara e etc. Bem, mas vamos para a reta final da apresentação para que a apresentação não se torne cansativa, certo? Então, Suassuna e Freire, portanto, lutaram contra essa homogeneização cultural imposta pela cultura de massa, buscando valorizar identidades regionais e locais já bastante enraizadas no Brasil. E eles se voltam, sobretudo, para a parcela nordeste do nosso país, tá certo? Suassuna fez isso por meio da construção de uma arte popular que mesclava o erudito e o popular, tá certo? No caso, por exemplo, o teatro de Gil Vicente ao cordel. Agora, ao cordel de alta qualidade, como o cordel de Leandro Gomes de Barros, né? Que é aquele cordel ali de 1908, 1909. E não a esse cordel que já sofreu grande influência da cultura de massa, né? Dessa culturazinha hollywoodiana, infelizmente, né? Então, essa mescla entre o erudito e o popular, ou seja, a mescla entre o legado da cultura ibérica e as tradições genuínas do homem do campo, com o objetivo de criar uma arte brasileira autêntica, capaz de resistir às influências alienantes do globalismo e da comercialização de uma subcultura pasteurizada. E essa subcultura pasteurizada, ela é muito lucrativa, não é? Por isso que ela é tão adotada pela grande mídia, né? Pelos influenciadores digitais, né? Até mesmo por vários professores e por várias instituições de ensino, tá? Infelizmente, até isso está acontecendo hoje em dia. Freire, por sua vez, empreendeu uma defesa da identidade cultural brasileira ao destacar a importância da miscigenação. E ele questionava, então, a imposição de modelos estrangeiros e defendia uma reflexão crítica acerca das influências da cultura norte-americana sobre a cultura brasileira. Embora ele tenha estudado nos Estados Unidos, né? Mas ele criticava muito alguns aspectos da sociedade americana, como, por exemplo, a extrema segregação social que existia na época em que ele estudou nos Estados Unidos, né? Ainda na primeira metade do século XX. Né? E essa segregação racial, eu creio que dura mais ou menos até a década de 1970, tá? Então, em síntese, Freire e Suassuna buscaram resgatar
e valorizar a cultura genuinamente nacional, que não merecia ser transformada em mero produto para o consumo das massas. Esses homens enxergavam a arte brasileira e as manifestações culturais tradicionais do Brasil profundo, como formas de resistência e como uma maneira de afirmar a importância de uma identidade nacional singular. Identidade esta que se contrapunha a essa massificação, que hoje, infelizmente, acaba predominando, né? Quando eu falo que essa massificação predomina, eu não quero dizer que só existe essa cultura massificada. É claro que ainda existe uma cultura brasileira genuína, certo? Como, por exemplo, a do artista plástico J. Borges, a do músico Elomar, tá certo? Então, ainda existem manifestações culturais bastante ricas no Brasil, apesar dessa metralhadora da cultura de massa, né, e da indústria cultural. Por último, mas não menos importante, vale lembrar que nem sempre a assimilação da cultura estrangeira é danosa à cultura do Brasil. Por exemplo, o contato da literatura brasileira com a poesia japonesa antiga ajudou a renovar a literatura do Brasil, tá certo? Assim como a influência do surrealismo francês foi importante elemento para a formação de grandes poetas nacionais, como Jorge de Lima e Murilo Mendes, né, que são dois dos maiores poetas do Brasil. Estão entre os maiores poetas do Brasil. Então, nesse ensaio, eu não falo a respeito desse diálogo intercultural. O diálogo intercultural é extremamente importante. O que é arriscado é justamente o que hoje se chama de multiculturalismo, né? Que está ligado justamente a essa homogeneização da cultura e a massificação, tá certo? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que já é o suficiente. Alô? Agora Dá para sim. escutar? Agora sim. Dá para escutar, gente? Estou escutando. Espero que eu não tenha demorado demais na minha apresentação. Ótimo, gente. Primeiro, algumas coisas, assim, antes, algumas considerações minhas. Aqui as exposições foram muito interessantes, foram assim muito profundas, muito refletidas. Eu queria primeiro me desculpar porque a estrada estava péssima hoje aqui para vir para Benevídeos, que é um sítio que fica perto de Belém. Assim, o Ágora é um espaço maravilhoso de liberdade de pensamento, como foi muito bem posicionado pelo Tiago Barreira e pelo Eliseu Cidade. O Bernardo Souto fez também a sua exposição de forma brilhantíssima. Eu queria, basicamente, não sei, de acordo com o chat aqui, não houve nenhuma pergunta feita para nós, mas eu elaborei uma pergunta, em particular para o Tiago. Eu gostaria que uma pergunta baseada numa curiosidade, certo? Que foi que está lá em Balzac, no grande escritor francês. Em relação às favelas, o Balzac observava que as favelas da França, né, que havia muitos, até teve certa vez, pegando táxi no Rio, eu perguntei para o taxista, né, o que você acha de favela e tal, você sabia que em Paris havia tantas favelas antigamente? Ele descrente, assim, isso é importante, a questão da favela é tão interiorizada para a gente que a gente não consegue imaginar um país sem favelas, assim, como se isso fizesse parte da gente absolutamente, como se tivesse surgido com a própria cultura nacional, desde sempre, né? E só que realmente não é esse o caso, né? Porque, de fato, as favelas é algo que podem ser melhoradas, e tem sido melhoradas, não só no sentido material, mas na própria autointerpretação, não é isso, dos moradores de lá. E Balzac, basicamente, observa isso, né?
assim, en passant, ele não analisa isso em profundidade, mas ele observa que os ricos, antes da Revolução Francesa, ficavam acima, né? Se situavam acima dos cumes, nos próprios cumes das favelas. E ao passo que aqui no Brasil é ao contrário, não é isso? Aqui no Brasil os próprios pobres, ao contrário que os pobres, e não estou marginalizando ninguém, mas o tráfico de drogas e todos os problemas que nós conhecemos que existem estão situados acima. Daí, numa questão de simbolismo natural, eu queria perguntar para o Tiago o que pode fazer com que, para o imaginário brasileiro, se represente como se fosse uma ordem invertida. Né? A impressão que eu tenho das favelas é isso, que é uma ordem invertida. Não estou falando que o rico, não estou falando que a ordem correta é a ordem dos ricos, né? Não estou falando disso, mas estou falando que, assim, quando o tráfico de drogas está no alto, para o próprio imaginário, não é isso, brasileiro, no sentido do simbolismo natural, há algum efeito relevante para esse imaginário, não é isso? Eu queria, assim, não é bem uma pergunta, porque eu seria o mediador para as perguntas e não houve perguntas, mas eu penso assim, depois da Revolução da Indústria, né, da Revolução de Gramsci, que o Bernardo Souto não tocou nesse ponto, mas de fato foi uma revolução gramscista, como nós sabemos, depois da indústria de massa, como é possível ainda, de certa forma, ter a cultura desumanizada em muitos aspectos da favela como um paradigma, não é isso, de criatividade, no aspecto econômico de fato, porque as pessoas precisam viver, elas vão produzir alguma coisa, né? Vão produzir, vão ser criativas. Aqui em Belém existe a favela dos Jurunas, né? Que é 500 mil, 300 mil habitantes, é um espaço tem muita gente, e já foi notificado pelos economistas que lá ali é uma região de produção econômica muito forte, né? Mas eu acho que a relação do funk com a grande mídia, essa relação até, esse paternalismo da grande mídia para com o funk, faz com que eles não podem ser críticos de nenhum modo, né? Eles não podem fazer críticas, eles têm de aceitar por um complexo de inferioridade, para justificar a sua acusação interior daquilo, né? Então eles têm de aceitar, têm de expor aquilo. Né? Daí, isso é uma das coisas da indústria de massa, né? Enfim, eu não queria basicamente, eu iria fazer uma pergunta, mas eu acho que só apresentar essa curiosidade, né? Bernardo Souto, alguma consideração? Sim, sim. Primeiramente, o seguinte, eu não falei muito sobre essa revolução cultural gramsciana, porque senão a palestra ficaria muito demorada, né? Sobre a sua apresentação, eu achei excelente. E eu destacaria um ponto, né? O Chesterton, ele fala que o povão, ele conserva a sabedoria do senso comum, né? Então, existe uma diferença entre inteligência e erudição. De maneira que, muitas vezes, um professor universitário pode ser muito mais erudito que uma pessoa da favela. Mas uma pessoa da favela, muitas vezes, é mais inteligente. Perfeito. Né? Porque é quase impossível uma pessoa da favela ser ateia, né? Mas um professor universitário geralmente é ateu. Logo, o homem da favela ele é mais inteligente. E é muito boa essa sua abordagem. Por quê? Porque geralmente, quando se fala em cultura brasileira, as pessoas não falam dessa cultura popular urbana, né? Falam mais da cultura popular rural. De maneira que eu gostei muito, além da sua qualidade como palestrante, eu gostei muito desse ângulo pelo qual você explorou o tema, né? Falando justamente dessas manifestações culturais genuínas que nascem dentro do ambiente urbano, mais especificamente dentro do ambiente das favelas.
Tá sem áudio, Thiago. Opa, perfeitamente. É um tema que vem sendo alvo de muitos estereótipos, né? Principalmente com essa visão, principalmente positivista, né? De que há uma necessidade de uma reforma radical da sociedade e foi essa mentalidade republicana, né, que isso sempre causa efeitos colaterais. Qual foi a consequência dessa reforma urbana republicana de Pereira Passos, de criar uma cidade racional ordenada? Você expulsou a população para o morro. Né? Então, respondendo um pouco àquela pergunta do Pedro, né, de que realmente alude muito a essa questão invertida, né, de que geralmente em nenhum outro país do mundo a elite habita geralmente a parte do topo. No Brasil é o inverso, né? Mas se for para parar para analisar a configuração dos morros, né, ela guarda alguns paralelos muito curiosos, né? Porque a urbanização colonial ela era marcada nos morros. Né? A cidade do Rio de Janeiro foi uma cidade fundada no morro, né? Foi o Morro do Castelo. Então, de certa maneira, aquilo que parece ser uma improvisação, na verdade, é uma replicação de um padrão que tradicionalmente sempre foi feito no Brasil, né? Que essa urbanística colonial que tem raízes medievais, né? Você construir cidades no morro, né? E os portugueses seguiam isso. Lisboa foi construída no morro, Porto é construído no morro. Então, você vê cidades que tradicionalmente replicam esse padrão. E o que você vai ter com a mentalidade republicana? Ela vai demolir morro, vai querer ver, porque cidade em morro é atraso. Então, eles vão querer colocar a cidade num plano, numa linha reta, né? Querer fazer Paris no Rio de Janeiro, o que é uma imposição totalmente artificial à formação histórica da cidade do Rio de Janeiro. Né? Eles recorreram a inúmeras demolições, inclusive, de morros. Né? O Morro do Castelo foi totalmente saqueado, demolido. Né? Você não tem mais nenhum vestígio do Rio colonial desse período. Né? Não existe mais isso, né? Pelo menos nessa parte do centro. Né? E é uma coisa curiosa a se pensar. Né? Claro, a gente não tem respostas definitivas, né, mas a maneira como a favela é modelada guarda muitos paralelos com essa configuração colonial brasileira, urbana. Né? Eu percebi que é um debate reflexivo que a gente conseguiu fazer aqui. Né? A gente colocou várias questões, aprofundou nas questões, sem a petulância de encontrar respostas fáceis, né? Perfeitamente. Eu acho que a ideia do debate é justamente esse, pensar a identidade cultural brasileira sobre essas diversas matizes, né? O rural, o regional, como muito bem apontado pelo Bernardo, que falou muito bem sobre essa questão, esse tema, né, do movimento cultural nordestino. E tudo isso está unido num grande ponto, essa resistência à massificação. Porque a massificação é algo que homogeneiza e cria o que há de único, de autêntico nesse sentido, no funk, nesse sentido. É uma barbarização, é uma animalização, né? A sexualização, conteúdo de gosto muito duvidoso em certos aspectos. Claro, há algumas exceções, claro, que alguns cantores de funk, pelo menos no início, né, que surgiu, que retratam a realidade social da favela. Claro que existem exceções, claro, que tematizam várias questões do sofrimento, da violência. Claro que existem exceções, claro, nesse sentido. Existem algumas obras que conseguem fazer conexões com a realidade e a vivência local, que não são essa mera alienação sexualizante, mas, em linhas gerais, a massificação, a regra da massificação é reduzir tudo ao mínimo denominador comum. Né? É sempre muito baixo, né? Exatamente, e para você ter o máximo de quantidade, maximizar a quantidade e diminuir todas as distinções qualitativas, culturais. Né? Perfeito, Thiago.
Há um grande acordo dos debatedores, né? Sim, sim, exatamente. Uma questão bem interessante também é a seguinte, né? O maior escritor brasileiro de todos os tempos nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, praticamente numa favela, numa casa pobre. Então, isso é extraordinário, né? Porque o mundo inteiro reconhece Machado de Assis como o maior de todos, né? Claro que o Brasil teve outros escritores grandiosos, mas ele foi o maior. E ele nasceu no morro, na favela, né? Então, esse aspecto também é bastante significativo. Quer dizer, o povo pobre ele pode chegar a um patamar de intelectualidade gigantesco, né? Exatamente, exatamente. E você vê toda essa questão da. E o Machado de Assis acabou seguindo para o outro lado, né? Ele acabou seguindo um lado mais da cultura erudita, nesse sentido. Ele tentava. Foi um gênio, claro, um gênio, e ele seguiu realmente por um outro caminho que não foi esse da cultura popular, mas é um exemplo da grandiosidade do povo que vive nessa região, né? E que é uma marca do povo brasileiro nesse sentido. Perfeito. Gente, então acho que podemos finalizar. Eu gostei muito da apresentação, gostei muito de conhecê-los, sobretudo, mais uma vez louvo, né, o Instituto do Ágora como local, não ideal, mas local adequado para a discussão livre das ideias, dos nossos posicionamentos diversos, conflitantes por vezes, mas sempre tendentes, né, ao amor, à verdade, à beleza e à bondade, não é isso? E nisso nós nos irmanamos profundamente. Exatamente, perfeito. Eu acredito que esse é o primeiro de nossos muitos encontros, né, nesse sentido, e esperamos que a gente consiga assentar, né, novos temas, novos debates. Essa questão da introdução, né, da cultura regional, da favela, isso é um tema que é pouco discutido, e é justamente esse o propósito do Ágora, é fazer reflexões sobre problemas e questões contemporâneas à luz de tudo que existe de melhor em termos da filosofia, da ética. Então, acredito que esse deve ser o primeiro de muitos, né? Ótimo. É uma grande alegria participar de um evento em que existe uma pluralidade, né, de visões de mundo, mas ao mesmo tempo existe a valorização daquilo que é mais importante, que é justamente estudar as coisas a sério, estudar as coisas com profundidade, né? Então, eu acho que essa proposta, essa diretriz do Ágora, ela é importantíssima para o Brasil, sobretudo nesse momento em que a população se tornou muito ideologizada, né? Então, embora nós tenhamos cosmovisões semelhantes, existem algumas diferenças nas nossas visões de mundo, e é justamente isso que vai proporcionar a riqueza, né, dentro dessa exposição de ideias, né? Porque, de fato, o principal é esse amor ao conhecimento que todos nós temos, né? E eu fico muito satisfeito, então, pelo convite, e espero que em breve nós realizemos outro encontro. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço a participação de todos do Instituto Ágora. O Bernardo Souto colabora com a gente, com um articulista para a revista Ágora.
Eu quero deixar a oportunidade para todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube e sigam o nosso perfil nas redes sociais. Nós temos um perfil no Instagram, onde acompanhamos e divulgamos todas as novidades do Instituto, todo o nosso conteúdo. Você, caso quem se interesse, conheça mais sobre o Instituto Ágora Perene, visite agora.perene na nossa página do Instagram.